Fala galera! Vamos então começando mais uma aula do nosso curso gratuito de Física. Dessa vez vamos adentrando cada vez mais no universo da mecânica, mais especificamente estamos agora na dinâmica, que é a área da física que estuda as forças, né? Ou seja, o que causa o movimento. Na aula de hoje nós vamos ver as principais forças da mecânica, que serão 4 forças: força-peso, força normal, força de tração e força elástica. Nós ainda teremos, na próxima aula, a força de atrito. Sim, teremos uma aula só sobre força de atrito aqui no curso. Pessoal, basicamente, essas forças da mecânica que nós vamos ver aqui, o que elas vão ser? Vão ser os tipos de interações que nós teremos entre os corpos no universo. A tua missão, como estudante que deve resolver os problemas, é identificar quais forças que estão atuando num corpo, dada a situação que ele se apresenta. E aí, com isso, resolver o problema. Bom, vamos lá. Vamos começar pela talvez a mais famosa de todas, a força-peso. Então, o que é a força-peso? Ela é uma força cuja natureza é gravitacional. Como assim, professor? Natureza gravitacional? Significa que a força-peso ela se origina devido a uma interação entre massas. Tá? Então, ela é uma força gravitacional. E ela é uma força, meu querido e minha querida estudante, sempre atrativa, ou seja, é sempre de atração e nunca de repulsão. Maravilha! Bom, aqui no caso, quando nós estamos num planeta ou num satélite, por exemplo, a Lua, quem é que vai fazer a força-peso? É o planeta, certo? É a força que o planeta exerce em nós. No caso, por exemplo, aqui na Terra, né? Força que a Terra exerce em nós. A força-peso ela também vai ter as seguintes características. Ela vai ser vertical, na direção vertical, e para baixo. Rigorosamente, na verdade, a força que atua em nós, né, a força que a Terra faz em nós, aponta para o centro da Terra, sempre para o centro da Terra. Só que nos problemas mais comuns, tu vai ter situações do tipo um bloquinho aqui no chão, né? E aí tu vai colocar a força-peso atuando para baixo. Tá aqui, ó, força-peso. Né? Então, na prática, a gente acaba sempre colocando a força-peso para baixo, apesar de ela ser necessariamente apontando para o centro da Terra. E aqui está o seu módulo, a sua intensidade. A força-peso é dada por a massa do corpo, m, a massa do corpo, e g, a aceleração da gravidade do planeta, que nós já vimos na nossa aula de queda livre o que é a aceleração gravitacional. Em termos de unidades aqui, a massa é medida em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o peso, notem que peso é uma força e a sua unidade é Newton. Bom, meu querido e minha querida estudante, agora que tu viu a força-peso, quero fazer algumas discussões contigo. A primeira, nós temos aqui, sim, um par ação e reação. Apesar de nos problemas, na maioria das vezes, nós nem fazermos essa representação, existe um par ação e reação entre eu e a Terra, entre o corpo e a Terra. Porque assim como a Terra me atrai com a força-peso, eu também atraio a Terra com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Então eu obedeço aqui a terceira lei de Newton. Outra coisa, essa discussão é bem importante, presta atenção comigo. Qual é a diferença entre peso e massa? No dia a dia, nós, querendo ou não, fazemos essa confusão entre essas duas grandezas, peso e massa. Olha bem a diferença. O que é a massa? A massa tem a ver com a quantidade de matéria que tem no corpo, cuja unidade é quilograma. Massa também é uma unidade escalar. Eu quero que tu note que a tua massa ela será a mesma em qualquer lugar do universo. Se tu tem 70 quilos de massa, tu vai continuar tendo 70 quilos de massa.
tanto aqui na Terra, na Lua, no espaço sideral, em qualquer lugar. Agora, peso não. O que que é peso? Peso é uma força. Então, peso é uma força. Força que o planeta faz em nós, ou que o satélite faz em nós. O peso, vocês notem, depende disso aqui, ó, da aceleração da gravidade do lugar onde eu estou. Então, dependendo do local onde eu estou, o meu peso vai mudar, que é a força que o planeta exerce em mim. Mas a minha massa não muda, porque tem a ver com a quantidade de matéria que eu tenho. Então, no nosso dia a dia, quando a gente fala, o meu peso é 70 quilos, na verdade, o correto seria a minha massa é 70 quilogramas. Só para vocês terem uma noção, vamos fazer aqui uma conta de padaria. A aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto que na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu pego uma pessoa que tem 100 quilogramas de massa, por exemplo, essa pessoa na Terra, ela vai ter um peso de 100 vezes 10 mil newtons, certo? Ou seja, a Terra exerce uma força de atração nessa pessoa que vale 1000 newtons. Enquanto que na Lua, a massa da pessoa não muda, mas essa pessoa terá um peso de 100 vezes 1,6, 160 newtons. Maravilha. Então, toma cuidado para a diferença entre peso e massa, certo? Nos problemas, o peso vai ser uma das forças atuando lá no teu corpo, no teu bloquinho. Direcionada para baixo, cuja intensidade é mg. Essa é a nossa primeira força, a força peso. Vamos agora para a segunda força da aula de hoje, que é força normal. Símbolo N. O que é a força normal? A força normal ela é uma força, olha só, cuja natureza é eletromagnética. Olha só. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma interação eletromagnética entre os átomos dos corpos. Tu pode pensar a força normal como uma força de contato entre duas superfícies. É isso aí. Quando tu tem duas superfícies em contato, e quando eu falo superfície, superfície pode ser o chão, uma mesa, a tua mão, um livro, teto. Duas superfícies em contato, elas estarão fazendo entre si a força normal. Certo? Bom, vamos às características dessa força normal. A força normal, então, quem é que faz ela? É a superfície. A superfície em que eu estou em contato. Por exemplo, agora, eu estou sentado numa cadeira, assim como tu está sentado numa cadeira. Então, nós estamos sofrendo a força normal da cadeira. É uma superfície, está fazendo força em nós. Essa força normal, olha por que ela é chamada normal. Porque a sua direção é sempre, olha, perpendicular à superfície. Eu não sei se tu sabia, mas na matemática, a palavra normal é um sinônimo para ser perpendicular, para formar 90 graus. Sabia dessa? Se tu não sabia, já faço o pedido, dá um gostei aí. Então, a força normal, ela forma 90 graus com a superfície. E ela sempre terá o sentido de empurrar o corpo para fora da superfície. Né? Sempre como se estivesse tirando o corpo da superfície. Ok? Uma coisa interessante aqui na força normal, o seu valor, a sua intensidade. Por que está aqui que depende? Não existe, não vai existir uma fórmula pronta para eu calcular o valor da força normal. Depende da situação. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um livro apoiado numa mesa. Qual é o valor da força normal sobre esse livro? Depende. Por exemplo, se o livro, vou inventar um valor aqui, se o livro tem um peso de 100 newtons, o livro tem um peso de 100 newtons, e eu digo que o livro está em repouso, o livro está parado.
Ora, se o livro está parado, tudo de força que tem para baixo tem que ter para cima. Correto? As forças no livro devem se anular. Logo, se eu tenho 100 newtons de força para baixo, atuando no livro, eu tenho 100 newtons para cima, que são 100 newtons da força normal. Agora, vocês notem, se o livro, vamos trocar o valor, se o livro tivesse um peso de 200 newtons, para o livro ficar em repouso, se eu tenho 200 newtons para baixo, eu tenho que ter 200 newtons para cima. Ok? Então, por isso que o valor da força normal depende. Agora, atenção, alerta vermelho. Liga a tua luzinha de alerta aí. Pensamentos que tu não pode ter sobre a força normal. Pouca gente te conta isso. Toma cuidado aqui. Meus queridos e minhas queridas, muitos e muitos estudantes, até por este exemplo que eu te passei aqui, acabam pensando coisas do tipo: normal é sempre igual peso, então. Tem pessoas que pensam isso. Não. Nem sempre a normal é igual peso. Olha aqui, ó. Nessa situação, a normal foi igual peso. Mas eu poderia ter uma outra situação. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que, além disso, além do livro, tenha uma outra pessoa que resolve empurrar o livro para baixo também. E essa outra pessoa faz uma força de 100 newtons para baixo, empurrando o livro. Ok? E o livro, vamos supor, o livro tem também um peso P de 100 newtons. Olha o valor da normal agora. Pô, se agora eu tenho o peso, forças atuando no livro, hein? Peso de 100 newtons para baixo. E a força da pessoa 100 newtons para baixo, eu tenho tudo 200 newtons para baixo. Para o livro ficar em repouso, se tem 200 newtons para baixo, tem que ter 200 newtons para cima. Então a força normal vale 200 newtons. Certo? Foi igual ao peso aqui? Não, não foi igual ao peso. Então, ó, não pense isso. Normal nem sempre é igual ao peso. Outra confusão que as pessoas fazem. As pessoas pensam que normal e peso são ação e reação. Não. Bom, aqui já está nesse exemplo ilustrado isso. Mas normal, gente, não tem nada a ver com o peso. Em algumas situações, coincide dela ter o mesmo valor. Mas isso é só uma coincidência. Normal não é ação e reação com peso. Olha bem as interações aqui. Olha bem. Quem é que está fazendo essa força normal no livro? É a mesa. Ó, a mesa faz força no livro, então o livro faz força na mesa. Isso que é a interação ação e reação. Tá? O peso aqui seria uma interação com a Terra. Ó. Tu imaginaria que a Terra está aqui. Ó, aqui embaixo é para ser a Terra. Aí a Terra que está exercendo a força peso no livro. Ó, e o livro, ação e reação, exerce a força de mesma intensidade sentido contrário. Tá? Então, normal não é ação e reação com peso, são interações diferentes. Nesse exemplo, a normal é uma interação do livro com a mesa. O peso é uma força de interação entre o livro e a Terra. Então, não pense isso. E, para fechar, última coisa que as pessoas pensam sobre a força normal, que ela é sempre para cima. Não, está aqui, ó. Sentido da normal. Perpendicular à superfície. Nota bem, eu posso ter uma parede. Se eu empurro um livro, ó, vou desenhar aqui um livro sobre a parede. Isso aqui é um livro. Para onde é que aponta a força normal que o livro sofre? Perpendicular à superfície, para cá. Certo? Então, o normal não é necessariamente para cima. Ela é sempre perpendicular à superfície. Maravilha? É isso aí. Vamos para a nossa terceira força. Segue aí comigo. Então, galera, a nossa terceira força é a força elástica. Buenas, a força elástica ela também é uma força de natureza eletromagnética. Então, o que significa isso? Que ela vai ser uma força que surge de uma interação eletromagnética entre os átomos dos corpos. Quando que tu vai ter a força elástica? Aqui, primordialmente, com molas, tá? Até pode ser com elásticos, mas a maioria dos problemas trata com molas. O que acontece aqui, minha gente? Toda mola
tem o seu comprimento natural ou o seu comprimento de relaxamento, tu pode chamar assim também. Nesse comprimento, ela fica totalmente em repouso e não tem força resultante atuando sobre ela. No entanto, é muito comum nas molas nós fazermos o seguinte: nós ou comprimirmos uma mola ou esticarmos uma mola. E sempre que nós fizermos isso na mola, comprimirmos ou esticarmos, ou seja, nós tirarmos a mola do seu comprimento natural, nós sofreremos a ação da força elástica. Atenção para as características da força elástica. A direção da força elástica é sempre a mesma direção da mola. Seja se a mola está na horizontal ou na vertical, sempre na mesma direção da mola. O sentido da força elástica, ou seja, para onde aponta a força elástica, é sempre no sentido de voltar para a posição de equilíbrio. Como assim, professor, voltar para a posição de equilíbrio? Simples, olha só. Aqui na figura tu tem uma mola, digamos que aqui ela está no seu comprimento natural. Aí, aqui tu pegou e esticou a mola. Vendo? Ó, prendeu o bloquinho e esticou a mola. Bom, a posição natural, o comprimento natural da mola está aqui. Então, ela vai te fazer agora uma força para a esquerda para que ela retorne à posição de equilíbrio. Da mesma forma, aqui na segunda figura, no caso, eu comprimi a mola, né? Apertei a mola, diminuí o tamanho dela. Então, ela vai fazer uma força elástica em mim para a direita, posicionada para a posição de equilíbrio dela. Então, é assim que funciona o sentido da força elástica. Agora, a intensidade, o módulo da força elástica, como é que eu obtenho isso? Bom, um cidadão chamado Robert Hooke, ele percebeu que a força elástica, ou seja, a força que a mola exerce no corpo, era proporcional ao quanto que eu deformava a mola, ou seja, o quanto que eu esticava ela ou o quanto que eu comprimia a mola, né? Inclusive bem diretamente proporcional, ou seja, se ele esticasse o dobro a mola, a força elástica dobrava também. Se ele esticasse a mola 3 vezes mais do que ele tinha esticado antes, a força elástica triplicava também. Então era uma relação diretamente proporcional. E aí, quando a gente tem uma relação diretamente proporcional, a gente adiciona uma constante e viramos numa equação. E aqui temos a equação da força elástica, como obter a intensidade da força elástica. Aqui, K vezes X é o módulo da força elástica. Tá? Não é a notação vetorial, a notação só em módulo. O que é, pessoal, o K? O K é a chamada constante elástica. A constante elástica, ela é uma constante que depende do tipo de mola que eu tenho, do material que a mola é feito. Então, cada mola vai ter a sua própria constante. Mas vamos atentar comigo o que significa ter uma constante alta ou baixa, tá? Primeiro, as unidades aqui não tem nenhum mistério. Força elástica, toda a força unidade é Newton. Deformação, isso aqui é uma distância, então vai ser medido em metro. E a constante, a unidade vai ficar Newton por metro, né? O Newton de força, o metro da deformação. E se uma mola ter uma constante elástica alta, vamos botar aqui, por exemplo, uma mola cuja constante é 100 newtons por metro. O que significa 100 newtons por metro? 100 newtons por metro significa que cada metro de deformação que a mola sofre, ela vai fazer uma força de 100 newtons. Então, por isso, 100 newtons por metro. Então, se eu fizer uma deformação de 2 metros, ela vai fazer 200 newtons de força. Agora, tu nota, se eu tivesse uma outra mola, cuja constante elástica fosse só 10 newtons por metro. Então, o que significaria 10 newtons por metro? Significaria que cada metro de deformação, a mola me faz uma força de 10 newtons. Então, ela está me fazendo uma força menor para o mesmo nível de deformação. Então, uma mola com uma alta constante elástica, pensa que é uma mola bem dura, bem rígida. Enquanto que uma mola de uma constante elástica menor, pequenininha, ela é uma mola, digamos, mais maleável, mais flexível. Que nem, por exemplo,
a mola que tem na suspensão de um carro. Ela tem uma constante elástica relativamente alta para aguentar tanta força. Agora, se eu pegar, por exemplo, a mola que tem nas canetas, sabe? Se tu abrir uma caneta, aquela de apertar assim, tu vai ver que tem uma mola ali dentro. É uma mola que é bem tranquilo de tu apertar ela, então ela vai ter uma constante elástica um pouco menor. Maravilha? Então essa que é a força elástica. Toma cuidado, às vezes, no enunciado, tá? Porque o x é sempre a deformação da mola. O x não é o tamanho da mola, ok? Olha o que está ali, o x, ó. É o quanto que tu esticou ou o quanto que tu comprimiu a mola. E agora vamos para a última força da nossa aula. Força de tensão ou força de tração. O que é essa força? A força de tensão ou força de tração é uma força associada a fios. Sempre que algum corpo estiver em contato com um fio, ele sofrerá força de tração. Tome cuidado, porque aqui, a nível de ensino médio, a gente só estuda fios ideais. Professor, o que é um fio ideal? Um fio ideal vai ser aquele fio que a gente vai desprezar a massa dele, então ele não vai ter massa. E ele também vai ser inextensível. Professor, o que é inextensível? Inextensível é que o tamanho dele não muda. Ele tem sempre o mesmo tamanho. Então é esse tipo de fio que a gente vai lidar aqui. Características da força de tração ou força de tensão. Buenas, ela também é uma força eletromagnética que é produzida por um fio. A direção da força de tração é a mesma direção do fio. Então, se o fio está na vertical, a força é na vertical. Se está na horizontal, força na horizontal. O sentido da força de tração é no sentido sempre de puxar o corpo para o fio. Como assim, professor? Ó, nesse nosso exemplo aqui, ó, tu tem o balde aqui, ó, preso no fio. E a pessoa segurando aqui o fio. A força que o fio faz no balde, nesse caso, é para cima, na direção de puxar o balde para o fio. Tá? Vocês notem que aqui eu também sigo para ação e reação. Tá? Se eu for desenhar isso aqui separadamente, ó, vou pegar e desenhar o balde aqui. No balde, existe a força de tração atuando nele, e essa força de tração, que é feita pelo fio, aponta para cima. Agora, ação e reação. O fio, tome cuidado, também sofre uma força do balde. Ação e reação. Assim como o balde sofre uma força do fio, o fio sofre uma força do balde, que no caso é para baixo. Né? Claro que no fio também teria a força que a pessoa faz ali. Então tem que tomar cuidado com esse balanço de forças. E o módulo da força de tração também depende. Assim como a força normal. Depende. Né? Nota, dependendo do valor do peso do balde, o valor da tração muda para que o balde fique em equilíbrio. Né? Vale recapitular que no balde está atuando também a força-peso. Se a força-peso atuante no balde produzida pela Terra valer 300 newtons, a força de tração que o balde sofre é de 300 newtons também, para que o balde fique em repouso. Agora, se a força-peso fosse de 500 newtons, a força de tração seria 500 newtons também, para que o balde fique em repouso. Tome cuidado também, não pense que a força de tração é um par ação e reação com peso, também não é. Ou que a força de tração sempre é igual ao peso, também não é. Tudo depende da situação. Maravilha, tranquilo. Então essas são as 4 forças da mecânica que nós vimos na aula de hoje. Vamos agora fazer alguns exercícios para praticar. Vamos lá, segue comigo aí. Então, pessoal, primeira questão, vamos lá. Diz assim: um balão de ar quente de massa desprezível é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força que a gravidade exerce peso no sistema balão mais carga em newtons é. É só calcular o valor da força peso. Então, massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser de 100 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, de aceleração da gravidade. Então,
temos aí um peso de 1000 newtons. Então, para levantar todo esse corpo, esse balão, preciso fazer uma força de no mínimo 1000 newtons para cima. E vamos a outra questão. A mola da figura a seguir tem um comprimento original sem deformação de 20 centímetros. Então, esse é o comprimento relaxado da mola. Um corpo de massa igual a 800 gramas é suspenso na mola, que passa a ter um comprimento de 28 centímetros. E a questão pergunta qual é a constante elástica da mola em newtons por metro. Muita atenção aqui. Já vamos identificar quais forças atuam no corpo. Temos a força peso para baixo e ele foi pendurado na mola, esticando a mola para baixo, então atua sobre ele a força elástica para cima. Bom, nós sabemos, olha o raciocínio, que o corpo ele fica em repouso. Ele fica parado nessa situação. Ficar em repouso significa o quê? Que a resultante das forças ela é nula. Correto? A resultante das forças é nula, é zero. Bom, muito bem. Se a resultante das forças é zero, peso e força elástica têm que ter a mesma intensidade para se anularem e a força resultante ser nula. O peso vai valer quanto? Peso é massa vezes gravidade. Muito cuidado, pois a unidade de massa é quilograma e não grama, como está ali. 800 gramas equivale a 0,8 quilogramas. Então, colocamos aqui 0,8 vezes 10. Então, esse corpo tem um peso de 8 newtons. Ok? E, bom, em módulo, o peso é igual à força elástica. Então, a força elástica também tem essa intensidade de 8 newtons. Só que a força elástica é dada por Kx, seu módulo, a constante vezes a deformação. Muito cuidado aqui, pois eu quero a deformação da mola. E quanto que vai valer a deformação da mola? Bom, o comprimento original dela é 20 centímetros. E depois que o corpo esticou ela, ela tem agora 28 centímetros. Então, quanto que foi a deformação da mola? 28 menos 20, 8 centímetros. Muito cuidado aqui também, pois eu quero a deformação em newtons por metro. Então, para que tudo fique na mesma unidade, não pode estar em centímetros a deformação, tem que estar em metros, 0,08 metros. Ok? Colocando ali vai ficar 8 newtons da força elástica igual a constante vezes 0,08 metros. Então, fechamos com a constante sendo igual a 8 sobre 0,08, ou seja, o valor da constante elástica é de 100 newtons por metro. Maravilha! Está aí o valor da constante elástica, está aqui alguns exercícios iniciais para que a gente aprenda essas forças. Claro, dependendo do problema, teremos outras forças também. Podemos ter também a força normal, a força de tração. Você tem que avaliar aonde está atuando cada força, para depois obter os seus valores e o que a questão perguntar. Maravilha? Se tu gostou da aula, dá o teu joinha, fortalece aí o SOR. Não te esquece também, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui embaixo no canal e clica no sininho. Assim, cada vez que a gente postar uma aula nova, tu recebe uma notificação aí para ti. Por hoje é isso aí, nos vemos na próxima aula. Dá um tchau pro SOR agora. Tchau!